E eu queria que você me desse esse presente. Venha no Upgrade, participe desse momento de maturação espiritual, crescimento espiritual. Esse encontro vai começar de manhã, vai até o final da tarde. Ele é muito importante para o seu crescimento espiritual. Bem, gente, hoje, domingo de Páscoa, e quando a gente fala de Páscoa, a gente lembra a morte, né? Algumas pessoas falam, não vim aqui para ouvir de morte não, né? Mas a morte é uma coisa tão natural, tão real, que a gente não deveria se assustar, né? Mas a Páscoa não fala realmente só de morte. A Páscoa fala de ressurreição. A Bíblia não promete que o fiel a Deus deixará de morrer, mas a Bíblia promete que o fiel a Deus vai ressuscitar. Quando a gente olha para esse domingo tão especial, o domingo de Páscoa, a gente precisa entender que existem vários conceitos fundamentais na doutrina da ressurreição. A doutrina da ressurreição, ela é um ponto fundamental para a gente entender o próprio cristianismo. Quem não entende a doutrina da ressurreição não vai viver cristianismo. E aí existe um livro, que é o livro de Coríntios, uma carta, né? A carta aos Coríntios, no capítulo 15, em que Paulo faz um tratado sobre esse assunto. E eu queria destacar 3 pontos fundamentais hoje sobre a ressurreição. E eu tenho para mim que você vai se alegrar demais de saber o que a Bíblia fala sobre isso para a sua vida. Por isso, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, e nós vamos ler parte desse texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso,
também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Um estudioso chamado David Merck vai dizer o seguinte: talvez por influência de Platão e seu dualismo entre o material e o espiritual, que considerava tudo que era material podre, ruim, por isso alguns não tinham interesse na ressurreição do corpo. Alguns acreditavam em aniquilação da alma, outros numa absorção do espírito, no espírito eterno, ainda outros em reencarnação. Todos negaram a doutrina fundamental da fé cristã na ressurreição dos mortos. Deixa eu te falar uma coisa, eu vi um filme alguns anos atrás, o nome do filme foi O Corpo. Naquele filme, a ideia era que alguém tinha encontrado um corpo e toda a descrição do corpo, mas o tamanho dos cravos nas mãos, nos pés e tudo, demonstrava que aquele seria o corpo de Cristo. Então, o cristianismo se dissolveria. E é uma verdade. Se Jesus não ressuscitou, nós estamos aqui à toa. Porque nós estamos falando de uma mentira, de uma lenda. Algumas pessoas querem viver um cristianismo que vem na igreja, que ouve um sermão, que canta uma música, que participa de alguma coisa, mas quando fala sobre a ressurreição de Cristo, alguns ficam um pouco apáticos, um pouco incrédulos. Alguns falam, não estou nem preocupado com isso não. Querido, tem que estar preocupado, porque nós estamos falando que Cristo morreu, mas ressuscitou. Ou seja, Cristo está vivo. Se Cristo não está vivo, nós estamos aqui falando de uma coisa morta, de uma coisa que não promove transformação, que não muda história, que não revela o céu, que não aponta para o Pai. A impressão que nós temos lendo esse texto é que um grupo de pessoas estava questionando a ressurreição de Jesus. E aí o apóstolo Paulo fala assim: aqui, vocês estão questionando? Me desculpa, apareceu para o Pedro, apareceu para os apóstolos, numa ocasião apareceu para 500 pessoas de uma vez só. Aliás, a maioria está viva. Está com dúvida? Vai lá perguntar. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque ele apareceu inclusive para mim. É o que Paulo está dizendo. Ele está falando, gente, é uma coisa que vocês não têm como duvidar. Vocês estão com dúvida? Tem 500 pessoas, alguns morreram, a maioria está viva. Vai lá e pergunta. Eles viram Cristo. Talvez o apóstolo Paulo tenha dito assim: vem cá, vocês não perceberam que os apóstolos estavam com medo, estavam escondidos, os caras estavam lá querendo desistir da vida, e de repente os caras começaram a pregar o evangelho com toda a ênfase, com toda a garra, com toda a determinação, e era preso e pregava, e era solto e pregava, e apanhava de açoite e pregava, e era ameaçado de morte e pregava. Ninguém faz isso por uma causa morta. Paulo está dizendo, olha, no capítulo 15 de Coríntios, está dizendo, ei, pode parar a doutrina da ressurreição, ou você pega, ou você não pegou nada do cristianismo, esquece. A doutrina da ressurreição é algo que você não pode negar. Daí, eu olhando esse texto, eu quero fazer 3 afirmações fundamentais para a nossa vida sobre a doutrina da ressurreição. Primeiro, a ressurreição é a doutrina básica da fé cristã. No versículo 3, nós lemos assim:
Versículo 3: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo está falando assim, eu quero dizer para vocês que 3 coisas são inegociáveis: Cristo morreu, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, e Ele morreu pelos nossos pecados. O que Paulo está dizendo? Ele não morreu à toa, Ele não morreu por falta de opção, Ele não morreu sem querer. Cristo não foi Marte. Tem uma música que eu cantava quando era mais jovem: Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Não, mentira, Ele não foi Marte. Marte é alguém que defende uma causa e por causa disso acaba morrendo. Tiradentes foi um mártir da Inconfidência. Jesus não foi mártir coisa nenhuma. Jesus se permitiu morrer pelos nossos pecados. Nós temos pecado, nós somos frágeis, nós por muito pouco pecamos, nós por muito pouco caímos nas cascas de banana das tentações. Então nós não teríamos acesso ao Pai, não teríamos acesso a Deus. E aí, o que acontece? No Velho Testamento, um cordeiro era imolado, o sangue dele era derramado no altar, simbolizava o quê? O sangue do povo. Por quê? Porque o salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Então aquele animal morria no lugar do povo, naquele sacrifício, e o povo pedia perdão a Deus. Agora, o Cordeiro de Deus perfeito, Jesus não pecou, Ele se entrega em nosso lugar. Ele diz: Pai, deixa eu fazer um sacrifício pelo Marcelo, pela Carla, pelo João, pela Maria, por todo mundo que vai estar naquele culto lá, no ano de 2024, Pai, o Senhor aceita o sacrifício? E o Pai fala: só você pode pagar o preço por eles, só você não tem pecado. E Jesus morre em nosso lugar, é um princípio nosso. Ele morreu, mas Ele morreu, Ele ficou lá, o diabo falou aí: ganhei, dançou o diabo. Quando Ele morreu, Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, a morte morreu. A morte morreu. Em Cristo, ninguém mais precisa ficar na morte, porque Ele ressuscitou, Ele venceu a camada mais difícil de solução, a camada mais difícil de conquista, a morte, o último estágio para um ser humano vencer alguma coisa, a morte foi vencida por Jesus. Então, a primeira afirmação minha é uma doutrina básica, nós não podemos fugir dela. No versículo 12, nós lemos assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não é ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Paulo está dizendo: olha, se você não acreditar na teologia da ressurreição, na doutrina da ressurreição, deixa eu te falar, você está mentindo para todo mundo, porque está pregando uma coisa inútil, e depois você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Ele falou que ressuscitou o seu filho e não fez coisa nenhuma. Então assim, Deus é mentiroso, você é mentiroso, acabou tudo. Paulo está dizendo: você não pode de forma nenhuma esvaziar o querigma, ou seja, a proclamação. Sem a ressurreição não tem pregação. Sem ressurreição pregamos um Cristo morto. Sem ressurreição pregamos um Cristo que a morte o venceu. Paulo agora ensina que se a ressurreição de Cristo for negada, então Deus será culpado de mentir
na pessoa de cada testemunha que somos nós. Nós não podemos de forma nenhuma achar que a possibilidade de negação da ressurreição existe. Nós estamos aqui nesse domingo lembrando, ei, Cristo saiu da tumba. A morte não foi suficiente para ele. Sua morte foi pública e sua ressurreição foi confirmada por várias testemunhas. Os céticos tentam desesperadamente inutilizar a doutrina da ressurreição. Alguns falam, não, rapaz, ele estava dormindo, depois ele acordou. Não, rapaz, foi tudo uma conversinha. Outros vão dizer, não, rapaz, foi um efeito psicológico coletivo, todo mundo achou que tinha acontecido, foi um transe, mas depois viram que na verdade ele estava numa boa. Todas as teorias que foram apresentadas caem por terra. O próprio historiador Flávio Joséfo, que não tem compromisso nenhum com o cristianismo, vai dizer na sua obra que um homem ressuscitou na Palestina e operou milagres. Aí alguém fala assim, não, isso aí foi incluído depois no texto de Flávio Joséfo, mas os estudos, as cópias originais apresentam uma afirmação sobre um homem que teria ressuscitado na Palestina e feito muitos milagres. A própria história registra que Jesus ressuscitou. Flávio Joséfo não está nem aí para o cristianismo, ele era um judeu, tinha nada a ver, ele não quer vender um peixe não. Meus queridos, a realidade da sua ressurreição foi tão forte, mas tão forte, que o Evangelho venceu o Império Romano, o Evangelho venceu as tentativas de destruição dos cristãos, o Evangelho venceu o Coliseu Romano, que matava milhares de cristãos, só na inauguração matou cerca de 10.000 pessoas. O cristianismo foi vencendo as perseguições todas ao longo da história e chegou até hoje. O comunismo tentou matar o cristianismo e o comunismo que tenta implantar no Brasil quer matar o cristianismo. O inimigo do comunismo é o cristianismo, não é o capitalismo. A China, ela é um país comunista capitalista. Comunista na sua política, mas capitalista na sua economia. Os princípios de fé, os princípios de família, os princípios de temor, é tudo que um comunista não quer. Nós precisamos entender que a doutrina da ressurreição é a base da nossa fé. O nosso Cristo está vivo, então quando eu oro, Ele ouve. Quando eu choro, Ele sente a minha dor. Quando eu tenho dúvida, Ele me traz uma resposta. Quando eu me sinto só, Ele me traz a sua presença. Quando eu não entendo o sentido de algumas coisas, Ele se faz presente e diz: confie, não é hora de entender, mas continue a confiar. Esse é um Cristo vivo, que continua agindo sobre nós. Nós não podemos arrancar essa doutrina da nossa vida. Cristo vivo está, Ele participa da nossa vida. Mas tem um segundo ponto fundamental, uma segunda afirmação sobre a ressurreição fundamental, é que a ressurreição é o plano de Deus para todo homem. O primeiro ponto é que a ressurreição é básica, Jesus ressuscitou, ou seja, Ele só abriu o caminho para que eu e você também ressuscitemos. O que o texto vai dizer, no versículo 16, é muito interessante, diz assim: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm, e ainda
estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Paulo está falando aqui, nós queremos um Cristo que nos ajuda na caminhada, que nos orienta, que nos abençoa, que faz milagre só para essa vida. Se nós queremos um Cristo só para essa vida, nós somos uns coitados, não entendemos nada. Ele está falando aqui, Ele ressuscitou. Quando você recebe a Cristo, você recebe o quê? Você recebe o poder da ressurreição. Quando você entrega a vida a Cristo, a morte não é mais o teu ponto final. Você está nessa vida aqui, uma luta danada, um monte de coisa, mas você tem que ter convicção de que você já está garantido na vida eterna. O Senhor já te abençoou com a vida eterna. Você entregou a vida a Cristo de verdade, então você não precisa ter medo da morte. Quando eu tive o câncer em 2021, eu não tive medo da morte. Mas você chorou? Chorei, chorei, óbvio. Eu pensei nos meus pais. Eu não queria que meus pais me enterrassem. É normal um filho enterrar um pai, mas não é normal um pai enterrar um filho. Eu pensei nos meus filhos. Eu pensei na igreja, nas coisas que Deus me confiou, e em algumas coisas eu não tenho sucessor ainda. Então eu me preocupei com a igreja, eu me preocupei com as pessoas. Medo da morte não. Eu vi que realmente a doutrina da ressurreição faz parte de mim. Aquele momento foi um momento em que as minhas reflexões me trouxeram a convicção de que eu sou crente em Jesus, eu entreguei a vida a Jesus, e a morte para mim não seria problema. O problema é o que acontecer aqui depois da morte. O problema é o que acontecer com as pessoas que eu amo depois da minha morte. Não era a morte o meu problema eram as pessoas, era o amor por gente que eu amo. A gente precisa entender que Cristo ressuscitou para dizer para você: ei, por que você fica tão abatido com as situações dessa vida? Por que você fica tão estragado emocionalmente com as situações dessa vida? Sabe, o grande comentarista Chaplin, ele mostra que os coríntios não criam assim. Ele diz assim: para eles a ressurreição de Cristo foi um acontecimento singular, que servia apenas para provar o poder de Jesus sobre a morte, embora sem implicar na ressurreição de outros homens. O povo de Corinto, algumas pessoas achavam, não, Jesus fez para provar o seu poder, mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim: Jesus fez para provar o seu poder na sua vida. Jesus fez para provar o poder dele para você, não é para ele não. Ele não precisava disso não. Ele morreu para que você tenha vida e vida eterna. Você está garantido na ressurreição se você entregou a vida a Cristo. No versículo 20 nós vemos assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. O texto é claro. Ele só abriu a temporada da ressurreição. E ele está dizendo: ei, você tem a mim no seu coração? Tem. Eu tenho poder sobre a morte, então o poder sobre a morte está sobre você. Você precisa entender esse princípio fundamental. O homem não nasceu para morrer,
Por isso a gente tem dificuldade de lidar com a morte. Mas quando entregamos a vida a Cristo, agora que a gente não precisa mais se preocupar. Por quê? Porque a gente sabe que morrer, nós vamos morrer, se Jesus não voltar antes. Mas a ressurreição vem logo em seguida. Vai morrer o corpo, mas vai ressuscitar um corpo glorificado. Você tem direito a isso. Ah, pastor, eu não gosto muito da minha careca. Pastor, eu não gosto muito da minha orelha. Pastor, eu não gosto muito dos meus quilinhos. Pastor, eu não consigo comprar umas roupas de grife que eu acho bonito. Pastor, eu queria morar no condomínio tal, porque o condomínio tal é o mais bonito do Brasil. Pastor, eu queria andar naquele carro tal, da marca tal. Nossa, que carro bonito. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai ter vestes santas. Esse corpinho aí, você vai ter corpo glorificado. O condomínio do céu são as mansões celestiais. E no céu não precisa nem de Uber, nem de carro automático, porque lá é a carruagem santa, a carruagem de fogo. Enfim, o melhor já está garantido. Então toca a tua vida aqui. Toca a tua vida aqui. O melhor já está garantido. Pastor, estou fazendo meu pé de meia para minha aposentadoria. Legal, juntar o dinheirinho, beleza, tudo bem, garantiu o remedinho, beleza. Lá. Mas deixa eu te falar, além da aposentadoria tem algo maior. E lá, não é garantir o quer. Não é garantir o básico, é a certeza do melhor. Por que sofrer tanto pelo que você não tem? Eu não sou contra você querer ter. Eu não sou contra o carro legal, a casa boa. Não, tudo bem. Uma roupa bonitinha que você acha maneiro, legal. Zero problema. Tudo bem. Fazer uma viagem, tudo bem. Mas você precisa ser tomado por uma convicção de que você já tem algo além disso tudo garantido na eternidade, porque você recebeu o Cristo ressurreto. Sabe, quando Ele vier em sua majestade e glória, os mortos ouvirão dos túmulos a sua voz e sairão, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna. Ou seja, todo mundo vai ressuscitar. Só que alguns para a vida eterna e alguns para a morte eterna. O que é a morte eterna? A ausência de Deus. Esse mundo, por pior que seja, por mais violência que a gente tenha, ainda tem bondade, ainda tem gente boa, ainda tem gente legal. Por mais situações terríveis que tenhamos, por mais agressões que tenhamos, explorações que tenhamos, ainda tem alguém querendo cantar uma música para alegrar alguém, ainda tem alguém querendo mostrar carinho por alguém, ainda tem alguém ajudando alguém. Mas quando a presença de Deus sair do mundo, acabou a bondade. É como se fosse esse ambiente todo aqui e só tivesse uma luz ali, uma luz forte no meio do salão. Quando Jesus sai, alguém aperta o interruptor e desliga essa luz. É trevas, amigo. É trevas completa. Assim é definido o inferno. Não existe mais a luz de Deus. Não existe mais a presença de Deus, a bondade de Deus, a benignidade de Deus, o amor de Deus. Acabou tudo. O nome disso é inferno. E é um estado de vida que você não deveria querer para ninguém nessa terra. Até pessoas que eu tenho uma antipatia muito grande porque eles estão roubando o país e acabando com o país. Quando eu penso nisso, eu não consigo imaginar que eu queira que alguém vá para esse lugar. Gente, o grande filósofo C.S. Lewis, ele escreveu
um romance chamado As Crônicas de Nárnia, que viraram um filme. Ele vai dizer assim: quando lemos a história, descobrimos que os cristãos que mais fizeram pelo mundo atual foram exatamente aqueles que mais pensavam no mundo seguinte. Foi a partir do momento em que os cristãos, em grande parte, deixaram de pensar no mundo vindouro, que se tornaram tão ineficazes neste mundo. Basta avisarmos o céu e a terra será levada até lá. Visemos a terra e não conseguiremos nenhum nem outro. O que o C.S. Lewis está dizendo? Ele está dizendo: olha, gente que vive com os olhos na eternidade, porque tem a vida eterna, porque tem a ressurreição garantida, é gente que faz diferença aqui. É gente que demonstra amor aqui, é gente que demonstra paz aqui, é gente que demonstra a fé aqui, é gente que aproxima de Deus aqui, é gente que leva a gente a conhecer a eternidade aqui, é gente que muda a história das pessoas aqui, é gente que transforma famílias aqui. Ele fala: as pessoas que vivem com a mente lá, que vivem com a crença lá, fazem diferença aqui, mas quem vive com a mente aqui não leva ninguém para lá. Ficou claro agora? Quem vive com a mente no dinheiro, quem vive com a mente nas coisas materiais, quem vive com a mente nas conquistas só da terra, não consegue entender que tudo que faz, que tudo que produz, deve apontar para a eternidade. Pastor, mas como que é isso? É muito simples. Você é um empreendedor, você montou uma empresa, olha que legal. Você montou uma empresa e você vai vender um produto bem bacana, vamos dizer, um produto de tecnologia. Que bacana, parabéns. Tá? E aí, pastor? E aí que agora você tem que falar o quê? Eu tenho fornecedores, eu tenho empregados ou colaboradores, eu tenho clientes. Como que eu faço eles entenderem a eternidade? Como que eu faço eles conhecerem o poder da ressurreição? Ou seja, o meu negócio que vende tecnologia, que vende fruta, que vende móveis, que vende qualquer coisa, que vende um serviço, o meu negócio, ele é um agente do reino, um agente de transformação. Eu impulsiono as pessoas através daquilo que eu faço, para que elas conheçam a fé em Deus, e se eu sou bom no que eu faço, eu ganho credibilidade, e a pessoa diz: olha, você, poxa, que serviço legal que você presta, que produto bom que você produz. E eu digo: cara, isso é graças a Deus, e deixa eu te falar um pouco dele, e eu posso testemunhar da minha fé em Deus. Eu preciso entender que os meus olhos precisam estar na eternidade, senão eu vou perder meu foco aqui na terra. Porque se eu ficar com meus olhos só nas coisas que esse mundo pode dar, eu vou me comparar com pessoas que têm o que eu não tenho, mas que não têm nenhum caráter que eu mereça olhar. Eu vou admirar gente que se fez famoso pelas suas conquistas terrenas, mas que não é inspiração em nada quando o assunto é fé. Que tem um discurso lindo, mas que tem uma vida que prova que aquilo é hipocrisia. Eu vou me inspirar nas pessoas erradas, eu vou buscar as coisas erradas, eu vou me frustrar pelo que eu tenho, achando que é pouco, mesmo sendo tanto, porque me comparei com alguém que tem muito mais. E eu nunca vou dar um glória a Deus, e sempre um: quando é que o senhor vai me ouvir? O poder na ressurreição está em você. Você tem a vida eterna garantida quando você crê em Jesus de todo o coração. Então, querido, o que entrar agora é lucro. Vamos tocar a bola para lá e para cá, vamos meter nossos gols na nossa vida, vamos viver uma jornada inteligente, mas sem frustrações ridículas, porque temos uma certeza:
temos o melhor garantido, a vida eterna em Cristo Jesus. E agora é mandar material para o céu, é galardão no céu. Como? Ganhando vidas para Jesus, transformando corações, só aperfeiçoando o que já está garantido, a vida eterna. Agora é aumentar o nosso gozo celeste, aumentar a nossa recompensa celeste. Mas para lá eu já vou. A morte não tem a última palavra. A morte morreu. Você tem vida eterna. Você tem o poder da ressurreição. Mas tem a terceira e última colocação. A terceira e última colocação importante sobre a doutrina da ressurreição é que a vida sem a fé na ressurreição vira um vazio. Se você não crê na ressurreição, no poder da ressurreição, a sua vida vira um vazio. Como assim, pastor? No versículo 17, nós lemos assim: se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. No versículo 32, nós lemos: se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O apóstolo Paulo está falando assim: cara, se não existir a ressurreição, qual o sentido da vida? Qual o sentido da vida? Ele está falando: deixa eu te falar, se não existe a ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, é comer e beber, é pagar conta e morrer. É só isso, não tem mais nada para esperar. Mas olha o que Paulo está dizendo, é mais profundo ainda. Ele está dizendo assim: se não há o poder da ressurreição, então eu só vivo o natural. Então, se alguma coisa morreu na minha vida, já era. O que Paulo está dizendo é: ei, o poder da ressurreição existe, e se Jesus venceu a morte, não tem problema na minha vida que eu não possa vencer. Se Ele ressuscitou da morte, Ele pode ressuscitar meu casamento, Ele pode ressuscitar meu filho drogado, Ele pode ressuscitar minha filha que se enveredou num caminho ruim, Ele pode ressuscitar a minha paz interior diante da minha depressão, Ele pode ressuscitar a minha esperança diante de uma situação desesperadora, Ele pode ressuscitar o meu sonho de uma família feliz no meio da maior guerra dentro da minha casa. Se Ele venceu a morte, a última etapa, Ele pode vencer qualquer etapa anterior. Ou seja, o que Ele está dizendo é: o poder da ressurreição significa a vida eterna, mas significa a vida plena, significa uma esperança para me mover a cada dia, dizendo: ei, o fim da minha história não é morte em nada na minha vida, naquilo que a morte resolveu aparecer. Eu creio no poder da ressurreição, eu creio no poder da ressurreição para mover a minha história. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz: se Cristo não ressuscitou, somos um bando de pessoas enganadas. Se Cristo não ressuscitou, o hedonismo está com a razão. Se Cristo não ressuscitou, quem está vivendo sem freio e sem absoluto está com a razão. Se Cristo não ressuscitou, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então não tem céu, nem inferno, nem eternidade. E eu acrescentaria: e não tem nem o sobrenatural, o milagre para meu dia a dia. Mas se Cristo ressuscitou, minha pregação não é em vão, e pessoas para quem eu preguei foram transformadas de verdade.
Pessoas falidas emocionalmente foram restauradas. Gente violenta encontrou a bondade. Gente viciada encontrou a liberdade. Gente egoísta descobriu o altruísmo. Gente vingativa conheceu o caminho do perdão. É esse evangelho que eu tenho pregado. É esse evangelho que eu tenho vivido. É esse evangelho que eu tenho acompanhado na vida das pessoas. E quando eu olho para a Semana Santa, para o dia da morte até o dia da ressurreição, eu vejo na verdade a história da nossa própria vida. Se não vejamos, sexta-feira da paixão, o dia da morte de Jesus, o que representa? O dia da arrogância, o dia da vaidade, o dia em que o homem mata a sua única esperança, o dia em que o homem fala, eu consigo fazer sem Deus, o dia em que o homem fala, eu tenho talento, eu tenho inteligência, eu tenho estudo, eu tenho diploma, eu faço sem Ele. A sexta-feira representa o nosso estágio de arrogância, de vaidade. Vivemos isso ou não? E o sábado de aleluia, o sábado é o dia da indefinição, é o dia do medo, é o dia da insegurança, é o dia da incerteza. Não é a nossa própria vida? Em quantos momentos a nossa vida é insegurança, incerteza, medo, dúvida? Para os que tinham uma fé plena em Deus, é o dia de uma esperança, Ele ainda vai ressuscitar. Mas nem os apóstolos conseguiram ser avaliados assim. Até os apóstolos tiveram medo, ficaram inseguros, acharam que era o fim, não lembraram da profecia e da promessa de Jesus de que Ele ressuscitaria. O sábado é o dia do nosso desconforto, é o dia do nosso temor, é o dia das nossas dúvidas da alma, é o dia do medo do que será daqueles que amamos. Mas aí vem o domingo. O domingo é o dia que o sol da justiça reinou. Jesus ressuscitou, a morte perdeu, a doença perdeu, o desequilíbrio perdeu, a dívida perdeu, a tentação perdeu, a angústia perdeu, a depressão perdeu, a tragédia perdeu, a violência perdeu, o mal que me fizeram perdeu, eu fui ressuscitado, eu fui restaurado. O domingo é o dia em que a esperança nos toma, é o dia em que a nossa confiança é renovada, é o dia em que a nossa fé é multiplicada, é o dia em que a gente olha para qualquer coisa que está meio morta na nossa vida, a gente fala, ei, pode ressuscitar, porque Jesus está em mim. Bora, 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 bora. Pastor, mas minha vida está uma droga, meu casamento está uma porcaria, meu filho se perdeu, minha filha se perdeu. Ei, eu não sei se você está na sexta ou no sábado, eu não sei se você acha que você resolve isso sozinho, a arrogância da sexta, eu não sei se o medo te tomou, a situação do sábado, mas eu queria te trazer para o domingo. Vem para o domingo, vem para o domingo, vem para o domingo, vem para o domingo, vem para o domingo. A ressurreição chegou, a glória chegou, o poder de Deus chegou. Desengaveta os sonhos, vamos lá, bota os sonhos para serem executados, bota Deus nesse negócio, bota a unção do Pai nesse negócio. Acredita que o que te tiraram, o diabo pode achar que acabou com as tuas emoções, mas o Senhor é Deus de multiplicação e restituição. Acredita que o casamento que hoje não está legal, tal, não tem mais nenhum desejo, tal, ei, acredita que tu fazendo a tua parte, metendo bronca, buscando a Deus, trazendo a ressurreição para a tua casa, o sentimento vai voltar.
o respeito vai voltar. Nós precisamos hoje entender o que Paulo está dizendo, que a morte da morte aconteceu. A morte da morte aconteceu. Para a gente, a ressurreição é a palavra que fica. Nós não podemos viver debaixo do jugo da morte, de nada na nossa vida. Nós temos que viver debaixo da presença da ressurreição, da esperança da ressurreição, da convicção da ressurreição. Nada nos vencerá. A ressurreição é maior do que a pior de todas as coisas que pode acontecer. O fim em termos humanos, que é a morte. O domingo é a restauração do meu sonho, da minha fé. O domingo é o resgate das nossas confianças. Deus não esqueceu do que nos faz chorar. Deus não esqueceu do que nos faz ter medo. Deus não esqueceu do que nos assusta. E Ele quer que confiemos nele e tomemos posse da ressurreição. Porque uma crença fundamental da nossa fé é o poder da ressurreição. Mas para viver isso, você tem que realmente crer em Cristo de todo o seu coração. Você tem que ter, não apenas gostado de uma igreja, você tem que ter transformação na sua alma. Você precisa se render ao Senhor. Você precisa dizer: Deus, como eu vivo uma vida ativa contigo. As coisas do mundo, elas são muito bonitas, chamativas, e elas tentam trazer você para um sistema de vida completamente centrado em você mesmo, no seu ego, na sua força, na sua competência, no seu desejo, no seu próprio prazer. E isso é muito sutil e a gente se perde. E a gente começa a trabalhar para a gente, querer para a gente começa a regulamentar nosso pecado, dizer: não tem problema não, a Bíblia está ultrapassada nisso. Já tem até gente que era pastor dizendo que tem que reescrever a Bíblia. Para mim que era, porque já perdeu a fé. Então, gente, bota na sua cabeça, o poder da ressurreição é para gente quebrantada, submissa, que diz: Deus, eu me entrego, faz na minha vida, faz do jeito que o Senhor quer.